Então, pessoal, geometria analítica vai ser geometria no plano cartesiano, está no teu livro, está no caderno 5, lá a partir da página 37, essa primeira ideia que é de distância entre dois pontos, tá? Vamos começar por uma coisa bem intuitiva. Situei aqui um ponto A e um ponto B. A gente consegue calcular a distância deles porque eles estão alinhados aqui, certo? Essa distância entre A e B é simplesmente um ΔX, uma variação no x. Como é que a gente pode calcular isso? Bom, primeiro, é muito intuitivo tu só olhar para o gráfico e entender, ó, ele está indo do 1 até o 4, essa variação é 3, né? A gente pode fazer aqui, ó, valor maior menos o valor menor, então esse ΔX, essa variação, é igual a 3. Essa distância entre os dois aqui, ó, 1, 2, 3, são 3 unidades, né? Eu acho que aí é um pouco intuitivo ainda. Exemplo 2, eu peguei uma coisa semelhante, só que agora eu peguei um ponto no lado positivo, um ponto no lado negativo. De novo, como eles estão alinhados, a única distância entre eles é essa distância horizontal, certo? Essa variação no x. A gente pode aqui, inclusive, ainda contar quadradinhos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mas a gente pode calcular essa distância simplesmente como uma variação no x, que é pegar o valor maior menos o valor menor. E menos 2 menos menos 3 vai ficar 5, porque fica mais 3, né? Então, essa distância aqui é de 5 quadradinhos, certo? O próximo exemplo aqui, eu fiz com uma variação vertical. A ideia é exatamente a mesma, certo? A ideia é que eu perceba que essa distância aqui entre os pontos E e F é simplesmente uma variação no y. E essa variação no y, já que o x dos dois é o mesmo, eles estão alinhados aqui, né? Os dois têm o mesmo valor em x. Eu poderia pegar o valor maior menos o valor menor e dizer que isso aqui é 2. Ou poderia... Enfim, não vou complicar. Isso aqui é 2, a gente pode inclusive ver no gráfico que são 2 quadradinhos, certo? Aqui, ó. E claro, se eu pego um positivo e um negativo, a ideia é semelhante. Eu posso pegar esse ΔY simplesmente com uma distância do menos 2 até o 4. Pensa, até o 0 aqui a distância é 2 e até o 4 é mais 4, né? Então essa variação total é 6. Mas eu posso pegar o valor maior menos o valor menor. Então esse ΔY aqui vai ser 6, que você pode inclusive contar os quadradinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. Bom, até aí tudo bem, né? Agora, e se eu faço um exemplo assim, ó? Ave Maria. Aí embaçou, né? Como é que a gente faz para calcular essa distância aqui? Porque eles não estão alinhados horizontalmente nem alinhados verticalmente. Bom, o que a gente pode fazer aí é o seguinte. Eu posso calcular essa distância aqui, porque aqui o x está indo do 1 até o 5, então aqui eu tenho uma variação em x, bom, que é igual a 4. Não vou nem carregar a notação. E em y, olha só, o y está... Tá, isso eu sei que é 4 porque é do 1 até o 5, né? E eu sei que aqui eu também tenho uma variação vertical. Essa variação em y aí está indo do 2 até o 5 também. Então, isso daqui é uma variação de 3 unidades. Olha, agora eu consigo calcular essa distância como? Pelo teorema de Pitágoras, porque isso aqui é triângulo retângulo. Inclusive vai ser o famoso 3, 4, 5, né? Ó, d ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Olha que legal. Isso aqui é 9 mais 16, que é 25. A gente passa a raiz quadrada do 25. Essa distância é igual a 5. Calculamos essa distância entre esses dois pontos. Bom, é justamente dessa ideia que vai vir a fórmula. Qual que é a noção para a gente entender essa fórmula aí? Isso aqui é uma coisa que a gente pode chamar de ΔX, e isso aqui é uma coisa que a gente pode chamar de ΔY, tá?
Então aí, ó, pelo teorema de Pitágoras, a gente teria essa distância ao quadrado igual àquele ΔX elevado ao quadrado mais aquele ΔY elevado ao quadrado. Então, essa distância seria a raiz quadrada da variação dos x ao quadrado mais a variação dos y ao quadrado. É exatamente o que a gente fez naquele exemplo, tá? E isso é uma maneira da gente trabalhar com essa fórmula, que eu vou escrever aqui em azul. Quando eu tenho simplesmente dois pontos para calcular a distância, o que eu faço é isso, ó, a distância AB. A distância do ponto A até o ponto B vai ser a raiz quadrada da variação dos x ao quadrado mais a variação dos y ao quadrado. Mas teria ainda outra forma de eu trabalhar com essa mesma fórmula, com esse mesmo conceito, que é o seguinte. Eu poderia dizer aqui, ó, que esse ΔX é o quê? É o x final menos o x final. Desculpa, é o x final menos o x inicial. Então, eu poderia dizer que esse ΔX é xa menos xb. E isso ao quadrado. E aquele ΔY também, ó, essa variação do y é o y final menos o y inicial. YA menos YB ao quadrado. E a outra forma, outra maneira da gente escrever essa fórmula. Vou colocar aqui, ó, distância AB. Essa aqui é a maneira, assim, talvez mais completa, né? XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado, tá? O que acontece? Primeira coisa que eu quero te falar. Tanto faz quem tu coloca como A e como B, tá? Então, poderia fazer aqui XB menos XA, desde que aqui também fizesse YB menos YA. A gente pode inverter a ordem deles, mas cuidando, se eu invertir a ordem aqui no primeiro, também tem que inverter a ordem no segundo, tá? E outra coisa, essa fórmula, ela tanto pode ser usada para você calcular a distância, quanto para você calcular um ponto, tá? Ela relaciona a distância, o x e o y, né? A questão pode fazer o contrário, te falar a distância e aí te perguntar qual que vai ser o ponto. E nesse caso, a gente vai usar essa fórmula mais completa em vermelha. Se é só para calcular a distância, a gente pega pela variação aqui, que é essa fórmula em azul, tá? Então, vamos ver o seguinte, ó. Aqui lá no teu livro, na página 38, tem essa questão 7. Determine x tal que a distância entre esse ponto e esse seja igual a 2 raiz de 10. A gente já começa com um exemplo violento, tá? Vamos pensar o seguinte, vamos pegar a nossa fórmula. A fórmula diz que... Então aqui, ó, essa distância é a raiz quadrada xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. A distância aqui é dada pela questão como 2 raiz 10. Então, eu vou escrever aqui, ó, 2 raiz quadrada 10 igual a raiz quadrada xa menos xb. Quem é o xa? O x do A é 2 menos x. 2 menos x menos xb. X do B é 1 ao quadrado. Mais ya. O ya é 4 menos yb. O yb é x menos 5. Então, vou escrever aqui, ó, x menos 5 ao quadrado. Para a gente conseguir tirar essa raiz grande, o que a gente vai fazer é elevar os dois lados da igualdade ao quadrado. Elevou ao quadrado, elevou ao quadrado. Então, aqui, ó, esse 2 elevado ao quadrado fica 4, e esse 10 aqui vai cortar a raiz com o expoente, vai ficar 10. E nesse lado da igualdade, você tem essa raiz inteira que corta com aquele quadrado. 2 menos x menos 1. Eu vou resolver 2 menos 1, fica 1 menos x ao quadrado. E aqui, ó, 4 menos x menos 5.
ser 4 menos x mais 5 ao quadrado. Então, 4 vezes 10 é 40. Aqui tem 1 menos x ao quadrado. E aqui a gente tem, olha só, 5 mais 4 ali, 9 menos x ao quadrado. O que a gente vai fazer? Aqui a gente tem produtos notáveis que a gente tem que abrir. Então, vamos lá? 40 igual. Aqui, ó, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo termo. Tenho mais ali, e agora esse outro parêntese. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo termo. Então, o que a gente tem aí, ó, 40 igual 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes x é 2x, x quadrado, 9 ao quadrado, 81, 2 vezes 9 vezes x, menos 18x, mais x ao quadrado. Vamos ter uma equação do segundo grau, né? Então, vamos juntar os termos aqui, ó. Vamos lá. X quadrado eu posso juntar com x quadrado. A gente vai ter 2x quadrado. Aí, ó, menos 2x. Eu posso juntar com menos 18x. Isso fica menos 20x. Aí, aqui, ó, 81 mais 1 é 82. Esse 40 vai subtraindo, né? Então, fica 82 menos 40, mais 42, igual a zero. Para resolver essa equação de segundo grau, o que eu vou fazer é dividir os dois lados da igualdade por 2. Isso vai simplificar a minha continha. 2x² divide por 2, x quadrado. Menos 20x divide por 2, menos 10x. E 42 divide por 2, mais 21. Aqui, resolvendo a equação, pode ser Bhaskara, subproduto ou o que tu quiser, a gente vai ter dois valores para x. Um x igual a 3 e um x igual a 7. Então, esse problema vai ter duas soluções. Ó, lembrando, A é 2 menos x e 4, e B é 1 e x menos 5. Então, vamos lembrar que o ponto A tinha coordenadas 2 menos x e 4. Então, o que vai acontecer? Se você considera aqui, ó, o x igual a 3, teu ponto A vai ter que coordenadas, ó, 2 menos x vai ser 2 menos 3. Então, vai ser menos 1 e 4. Tá? E o ponto B, que tem coordenadas 1 e x menos 5, então o nosso ponto B vai ter aqui, ó, o x dele é 1, e ali é x, então 3 menos 5 é 1 e menos 2. Tá? Então aqui a gente teria ponto A e ponto B. Mas esse x ele também pode ser 7. Né? Pelo que a gente calculou, esse x aqui também pode ser igual a 7. E se o x é igual a 7, ó, o nosso ponto A, que é 2 menos x, seria 2 menos 7 e 4. Então, aqui o ponto A seria menos 5 e 4. E o ponto B é 1 e x menos 5, seria 1 e 7 menos 5. Então, o nosso ponto B teria coordenadas 1 e 2. Esse problema apresenta duas soluções. Uma são os pontos A e B que eu escrevi em vermelho, e outra são os pontos A e B que eu escrevi em azul. Tá?
Agora, o exemplo 8. Qual é o maior lado do triângulo determinado pelos vértices 3, 2, menos 2 e 1 e 2, menos 2? Vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aí o nosso plano cartesiano. Vamos marcar esses pontos então. Ponto A, 3 e 2. 3 e 2 é um ponto aqui, ó. Ponto B, menos 2 e 1 vai ser um ponto aqui. Lembrando, aqui eu não tenho que estar fazendo aqueles pontilhadinhos, porque já tem a malha quadriculada, tu consegue acompanhar, né? Tipo, 3 e 2, certo? Bom, dá. Eu faço, de repente. E ponto C, 2 e menos 2. 2x menos 2y é um ponto aqui, ó. 2 e menos 2. Então, a gente já tem o nosso triângulo. Opa. Aqui o ponto C. Então, a gente já tem aqui o nosso triângulo A, B, C. Bom, vamos calcular qual é o maior lado dele? A gente vai ter 3 contas para fazer, então. A gente tem essa distância AB, a distância AC e a distância BC. Vamos calcular aí, ó, distância AB. E olha só, quando eu tenho que só calcular uma distância entre dois pontos, eu uso essa fórmula em azul aqui, tá? Então, essa distância B vai ser o quê, ó? A raiz quadrada de A para B. Qual que é a variação do x? De menos 2 até 3, essa variação é 5. 5 ao quadrado. E a variação do y é do 1 até o 2, a variação do y é 1. Portanto, 1 ao quadrado. Tá? A variação do x ao quadrado, variação do y ao quadrado. Então, distância B aqui, ó. Raiz quadrada de... Isso aqui é 25 mais 1, 26. Esse lado AB, a medida dele é a raiz quadrada de 26. Agora, vou separar aqui. Calcular a medida do lado AC. Distância AC. Vamos lá. Raiz quadrada, variação do x. O x aqui entre A e C está variando uma unidade, é do 2 até o 3. Então, essa variação do x é 1, 1 ao quadrado. E a variação do y é do menos 2 até o 2, está variando 4 unidades. 4 ao quadrado. Então, distância AC vai ser a raiz quadrada de 4 ao quadrado, 16. 1 ao quadrado, 1. 16 mais 1, 17. Esse lado AC tem medida raiz quadrada de 17. Que é número irracional, a gente deixa assim mesmo, né? A gente até não sabe qual que é o valor que dá isso na forma decimal, mas a gente sabe que é menor que o outro, porque 17 é menor que 26. Agora, por fim, distância BC. Raiz quadrada, vamos lá, variação no x. Do menos 2 até o 2, está variando 4 unidades. Então, a gente pega esse 4 e eleva ao quadrado. Mais variação no y. É do menos 2 até o 1. Está variando 3 unidades, 3 ao quadrado. Então, aqui, ó, distância BC, raiz quadrada de 4 ao quadrado, 16. 3 ali é 9. 16 e 9 é 25. A gente até poderia escrever isso daqui como 5, porque essa raiz é exata, né? Mas é que eu quero comparar com as outras que ficaram na forma de raiz quadrada. O maior lado aqui é o lado AB, que é um pouquinho maior que o lado BC, tá? Então, a resposta disso daqui seria lado AB. Ainda a página 38, questão 9. Qual o ponto dos eixos das abscissas equidistante desses pontos aí? Vamos lá, em primeiro lugar, se esse ponto está no eixo... Vou deixar em azul. Se esse ponto está no eixo das abscissas, ele está sobre o eixo do x. Quer dizer que ele tem algum valor x e o y dele é 0. Tá? Equidistante. Isso aqui significa
distâncias iguais. O prefixo equi vem de igualdade, é o mesmo prefixo que a gente usa, por exemplo, na palavra equação, que tem sempre o sinal de igualdade, é o mesmo prefixo que a gente usa na palavra equinócio, né? Que é o dia do ano que os dois hemisférios têm a mesma incidência de luz solar. Então, ele é equidistante dos pontos A e B, quer dizer então que a distância desse ponto P até o ponto A é igual à distância do ponto P até o ponto B. Bom, como seria a distância do ponto P até o ponto A? Vou colocar aqui na nossa fórmula, ó, raiz quadrada de... Eu vou escrever aqui xp menos xa ao quadrado mais yp menos ya ao quadrado. Tem que ser igual à distância do ponto P até o ponto B. Vou escrever então, ó, xp menos xb ao quadrado mais yp menos yb ao quadrado. Aqui eu já vou fazer o seguinte, eu vou elevar os dois lados da igualdade ao quadrado, elevei aqui e elevei aqui, porque eu posso cortar essa raiz com essa e cortar essa raiz com essa. Tá legal? Então, vamos substituir o que a gente tem aí, ó. xp é x menos xa é 2. Ó, xa, ya, né? Ao quadrado. Mais yp é 0 menos ya, que é 3, ao quadrado. Aqui, xp é x menos xb, yb, né? Menos 2, já vou colocar menos 2 ao quadrado. Yp, 0 menos yb, menos 1 ao quadrado. Vamos dar-lhe? X menos 2 quadrado, bom, por enquanto eu vou deixar mesmo x menos 2 ao quadrado, mais, isso aqui é 3 negativo, né? Que 0 menos 3. X menos 2 vai ser x mais 2 ao quadrado, e 0 menos 1 vai ser 1 ao quadrado. O que a gente faz agora? Abre os produtos notáveis. Aqui, ó, quadrado primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Fica assim. Menos 3 ao quadrado, 9. Aqui também é produto notável. Quadrado primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. E aqui 1 quadrado 1. Olha que legal. Esse x ao quadrado aqui eu vou conseguir cancelar com aquele. É como se eu passasse subtraindo para o outro lado da igualdade e cortasse. Tá? O mesmo vai acontecer com esse 4 e esse 4. Então, esse menos 4x eu vou juntar com esse 4x aqui, e esse 1 eu vou trazer para cá. Então, eu vou ter aqui, ó, 9 menos 1, e aqui 4x, mais 4x. 8 igual a 8x, está multiplicando, passa dividindo, x igual a 1. Logo, lembra que a gente tinha um ponto P que tinha coordenadas x e 0? Então, esse ponto P tem coordenadas 1 e 0. A distância desse ponto, aquele A e aquele B, é a mesma, tá? E essa aqui é a nossa resposta final. A questão perguntava qual é o ponto, certo? E página 38, questão 13. Sobre esse triângulo aí, bom, a questão fala que ele pergunta se ele é equilátero, isósceles, acutângulo, obtusângulo ou retângulo. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular aí as distâncias dos lados, tá? Vamos pensar o seguinte. Ó, eu vou fazer aqui o nosso plano cartesiano, mas nem vou fazer ele aí com muito rigor, tá? Ó, vou dizer que está aqui o ponto A, ponto B, 6 e menos 2, tá mais ou menos aqui, aqui vai estar o nosso ponto B.
E o ponto C menos 11 menos 3, sei lá, que está mais ou menos aqui, ó. Está mais para baixo que o B, né? Então, esse aí é um esboço do nosso triângulo. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular aí os tamanhos dos lados dele. Então, vamos começar fazendo aqui, ó. Calcular o lado AB. Distância AB. E como é simplesmente uma distância entre dois pontos, eu vou pegar a variação dos x ao quadrado. Olha, do 4 até o 6, a variação é 2. Então, é 2 ao quadrado. E a variação dos y, do 3 até o menos 2, a variação é 5. Então, essa distância AB, olha aí, ó, 25 mais 4, 29. Esse lado AB tem medida raiz de 29. Vamos olhar agora o lado AC. Esse lado aqui, então. Distância AC, vamos lá, raiz quadrada, variação do x. Está indo do A, aliás, do 4 até o menos 11, essa variação é 15. Tá? 15 ao quadrado. Claro, é 11 até chegar aqui, depois mais 4 até chegar lá, né? Variação dos y. Do 3 até o menos 3, essa variação é 6. 6 ao quadrado. Distância AC, então. 15 ao quadrado é 225. 225. E 6 ao quadrado é 36. Essa distância AC é a raiz quadrada de 261. Raiz quadrada 261. E agora, então, a medida BC. Olha, como aqui eu fiz um negócio totalmente sem escala, né, totalmente sem critério nenhum, o desenho pode ficar fora da realidade, né? Vamos lá. Distância BC. Bom, a variação no x, olha, de 6 para menos 11 está variando a 17. Então, aqui é 17 ao quadrado. A variação dos y, que está indo do menos 2 até o menos 3, está variando 1 só, né? Do menos 2 até o menos 3, a variação aqui é 1. Então, essa distância é BC. O 17 ao quadrado é 289. E 1 quadrado é 1. Então, essa distância BC é igual a raiz quadrada 290 aqui, né? Então, esse lado BC é a raiz quadrada 290. Tá? Então, vamos lá. Será que esse triângulo é equilátero? Não. Para ele ser equilátero, ele teria que ter todos os lados com medidas iguais. Ele não tem todos os lados com medidas iguais. Ele é isósceles? Não. Para ser isósceles, ele teria que ter dois lados com medidas iguais, né? Vamos pensar no que restou para a gente. Tem uma coisa muito interessante para o triângulo retângulo, que é o Teorema de Pitágoras. Eu vou aplicar esses lados aqui no Teorema de Pitágoras, porque se os lados desse triângulo se verificam para o Teorema de Pitágoras, então ele é triângulo retângulo. Tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Primeiro, identificar se esse triângulo é retângulo, quem seria a hipotenusa dele? A raiz de 290. Por quê? Porque é o maior lado, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Quem seria a hipotenusa? A raiz 290 ao quadrado igual cateto ao quadrado, raiz 261 ao quadrado, mais cateto ao quadrado, raiz quadrada de 29 ao quadrado. Acontece um negócio muito interessante, porque aqui esse quadrado e essa raiz corta, esse quadrado e essa raiz corta, e aqui também, né? A gente fica simplesmente com 290 igual
261 mais 29. Logo, 290 aqui faz a soma 290. Olha só, esse triângulo verifica o teorema de Pitágoras. E se o teorema de Pitágoras é válido, então ele é um triângulo retângulo. Tá aí, temos o gabarito correto, letra E.